Olá, gente, estamos chegando por aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Explosão da Rede TV Gospel, para você que também nos assiste através da nossa página no Facebook, Boas Novas TV Ijuí, também através dos grupos do Facebook, do WhatsApp. Nosso muito obrigado. Hoje eu quero dar sequência aqui de um estudo que a gente começou falando sobre batalha espiritual e falando sobre como identificar o inimigo. Foi o primeiro estudo que você encontra em nosso canal, Explosão da Rede Gospel. E dando sequência a esse ensinamento da Palavra de Deus, hoje gostaria de trazer para você então Satanás como Lúcifer, o filho da alvorada. Para a gente poder saber o que está acontecendo muitas vezes no mundo espiritual, o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua casa, é preciso conhecer o inimigo, conhecer o nosso adversário. É esse que é o significado de Satanás, adversário, inimigo. E hoje a gente quer trazer um ensinamento, mais um estudo da Palavra de Deus, Satanás como Lúcifer, o filho da alvorada. Baseado no texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14, eu quero ler aqui para você na versão original e depois numa versão que eu tenho aqui, que é na versão do livro. A partir do versículo 12, Isaías 14, versículo 12 diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Outra versão agora diz assim: como caísse do céu, ó Lúcifer, estrela matinal. Estrela da manhã, tem algumas traduções que diz isso. Como foste lançado por terra, tu que te atiravas com força contra as nações do mundo. Dizias no teu íntimo: hei de subir aos céus e mandar nos anjos. Ascenderei ao mais alto trono, governarei a partir do monte da Assembleia, lá para as bandas do norte. Subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Esses dois versículos, três versículos. Versículo 12, 13 e 14 de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12, 13 e 14. Bom, gente, baseado neste ensinamento das Escrituras, uma outra tradução que eu ver se eu acho agora, trazer para você, Isaías, profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores livros também, proféticos, maiores livros proféticos. Falando aí da questão do livro de Salmos, O Salmo tem 150 salmos. Estou falando dos livros proféticos, maiores livros. A gente aprende muito com o profeta Isaías, falando sobre esse assunto. Isaías 14, versículo 12 até o versículo 14. Até trazer um significado de algumas palavras aqui, por exemplo, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações. Versículo 12 até o versículo 20 fala de Lúcifer, o nome romano para a estrela da manhã. No hebraico, Elel, a brilhante.
ao qual logo desaparece diante do esplendor muito maior do sol. Esse título foi concedido ao rei da Babilônia, não se referindo a ele como um indivíduo humano específico, como Belsazar, por exemplo, mas como representante ou incorporação de Satanás, que é considerado o poder por trás do trono real. O orgulho titânico e a ambição expressa nos versículos 13 e 14 estão deslocados em quaisquer lábios que não sejam os de Satanás. A poesia épica do Ugarita cananeu geralmente se refere à montanha do norte, o Sapunu, equivalente ao hebraico Safon, usado aqui, ou sendo a habitação dos deuses. É a ignominiosa queda do tirano da Babilônia, aqui descrito profeticamente, cujo cadáver já é insepulto e desonrado, reflete Satanás, seu senhor. Um pouco aqui sobre um pouco do significado, desse texto e trazendo também uma profundidade ainda maior, falando sobre o nosso inimigo, adversário, porque Satanás significa isso, Satanás como Lúcifer, filho da alvorada. E por que Lúcifer, Aí que entra a questão de estrela da manhã, filho da alvorada. Desde o princípio da existência do homem no jardim do Éden, Satanás tem usado todas as suas armas, as suas táticas, estratégias para impedir que a vontade de Deus seja cumprida na terra. E no decurso dos séculos, o inimigo tem mentido, ele é o pai da mentira, foi que Jesus identificou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O inimigo tem mentido, enganado, que ele é enganador, e cegado os homens para que não vejam esse evangelho, para que não vejam as boas novas, para que não vejam aquilo que Jesus fez, para que não vejam a verdade e a verdade vos liberta. Corrompeu as mentes, afastou os corações de Deus e trouxe o pecado, a enfermidade e a destruição e a morte ao mundo. Desde o dia em que a igreja de Jesus Cristo nasceu, Satanás tem trabalhado incessantemente para destruir. Desde o dia que a igreja nasceu, nosso inimigo, nosso adversário tem trabalhado para destruir a igreja, para destruir os seguidores do Senhor. E ele está para liderar um ataque total contra os filhos de Deus. Valendo-se de estratégia específica contra os cristãos, ele procura manter a igreja enfraquecida para impedi-la de atingir a medida da plenitude de Cristo. É plano de Satanás. Impedir que nos movamos. Ele quer impedir que você se mova, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, você que é seguidor de... É plano do inimigo impedir que nos movamos no poder, na unção do Espírito Santo. Porque quando nós nos movemos no poder e na unção do Espírito Santo, nós destruímos as fortalezas na vida daqueles que se encontram ao nosso redor. Quando a gente está no poder de Deus, quando a gente está na unção de Deus, essa unção, esse poder de Deus destrói as fortalezas, as prisões que estão na vida daquelas pessoas que se encontram ao nosso redor. Então é o plano do inimigo impedir que nós nos movamos, andamos, vivamos no poder e na unção do Espírito Santo. Ele não quer, porque ele sabe que essa unção é perigosa para ele. É destrutível para ele. Por isso, ele faz de tudo para que a gente não ande nessa unção. Então, estamos vivendo uma época em que todos os filhos de Deus devem ser
capazes de reconhecer e conhecer o seu inimigo. É um tempo, gente, que a gente precisa reconhecer que muitas coisas que estão acontecendo muitas vezes na vida das pessoas, muitas coisas são coisas do inimigo. É preciso que a gente reconheça isso. Conhecer o seu inimigo, as táticas dele, mentira, engano, roubo, destruição. Por isso estamos empreendendo essa ação ofensiva contra Satanás a fim de desmascarar, mostrar como ele está atacando os cristãos, os seguidores, os discípulos de Cristo, e descrever as estratégias que está usando, ensinar como reconhecê-lo e como identificar as suas, apontar o local onde a batalha é empreendida e ganhar, e explicar como contra-atacar e vencê-lo. No passado, a igreja deixou de reconhecer Satanás e sua obra. Deixamos de assumir a nossa autoridade, a nossa posição. Deixamos para trás isso. E agora, a igreja precisa reconhecer que o inimigo está agindo e muitas vezes dentro da igreja. Isso já aconteceu lá no passado. A única igreja deixou de reconhecer Satanás, deixou de reconhecer a sua obra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deixamos de assumir a nossa posição de poder e autoridade sobre ele. O próprio Jesus disse em Lucas 10:17: eis aí vos dei poder, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos absolutamente causará dano. É o Evangelho. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Esses sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas. Sabe, estamos sendo atacados ultimamente, e esses sinais deixaram de acompanhar as pessoas porque as pessoas não estão crendo mais. E esses sinais, quando a gente for ir e pregar o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Não vou entrar no detalhe agora de batismo. Quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar, seguir aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Onde estão esses sinais? Então deixamos de assumir a nossa posição de poder e autoridade sobre o inimigo, mas chegou a hora de expor Satanás, de encará-lo como Jesus fez e ordená-lo: vá embora. Jesus conhecia o inimigo. Então tome uma atitude agora, por meio do poder e da unção do Espírito Santo, e exerça autoridade sobre Satanás, repreendendo e expulsando. A palavra de Deus para você, a palavra do Evangelho para você, amado. Você é mais do que vencedor. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. É as Escrituras que dizem isso. E nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos andar debaixo do poder de Deus. Debaixo dessa unção. Essa unção que traz salvação para nós. Que traz cura, que traz libertação. Porque conforme a gente está trazendo a palavra, as Escrituras aqui para você, os sinais vão nos acompanhar. É um momento que a gente está vivendo, é um momento que a gente precisa crer naquilo que está escrito na palavra. E como diz, precisamos tomar uma atitude.
e tomar essa atitude agora. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida e você precisa, sim, tomar uma atitude para que você vença o seu adversário. Então eu convido você que está me ouvindo, que está nesse momento está nos assistindo, né? Tomar essa atitude agora. O inimigo está agindo aí na sua casa, na sua família. Precisa mandar ele embora. Acabou. Eu convido você a assistir a primeira parte desse vídeo, identificar algumas coisas, né? Precisa identificar algumas coisas, porque muitas vezes tem pessoas que se envolvem com determinadas coisas do ocultismo, e muitas pessoas que fazem esse trabalho do ocultismo dizem: não, isso aqui é pro teu bem. Eu sei de pessoas que benzem, outras pessoas que fazem reza dos mortos, e a gente trouxe no primeiro ensinamento, e convido você a ver como identificar o inimigo. Tá lá no nosso canal, Explosão da Rede Gospel. Tá lá no nosso canal. Veja esse vídeo, identifique o inimigo. Você tem que reconhecer e mandar ele embora. Antes de você lançar uma ofensiva completa contra Satanás, você deve conhecê-lo, saber as características do seu inimigo e aprender a reconhecer a estratégia que ele usa contra você. Em toda a palavra de Deus, há muitos nomes que se referem a Satanás, os quais revelam diferentes aspectos do seu caráter. E ao ver esses nomes, os seus significados, você terá uma compreensão mais clara do caráter e da obra de Satanás na terra hoje. Hoje eu estou trazendo aqui, falando sobre Satanás como Lúcifer. E você, no momento que começar a conhecer esse nome, você o reconhecerá e não será apanhado de surpresa quando ele atacar. Vemos no texto em estudo que Satanás, originariamente, era conhecido como Lúcifer, a mais elevada, a mais bela, poderosa e sábia criatura de Deus. Em Ezequiel 28, versículo 11 ao versículo 19, ele é apresentado como um ser espiritual perfeito, sem pecado, dotado de livre-arbítrio, era cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ezequiel 28, versículo 11 até o 19, versículo 12, fala que ele era cheio de sabedoria e perfeita beleza. E Lúcifer ocupava a elevada posição de querubim ungido. A função sacerdotal de liderar a criação na adoração a Deus. Como querubim ungido, Lúcifer desfrutava o privilégio de ficar na presença de Deus. Ele desfrutava disso. Tinha todas essas, tinha todas essas regalias. E ele quis tomar o trono de Deus. Mas só que aí ele se deu mal. E toda pessoa orgulhosa tem que buscar um arrependimento profundo. Lemos em Ezequiel 28, 15, ele era inculpável em seus caminhos desde o dia que ele foi criado, até que se achou maldade no seu íntimo, até que se achou maldade nele, conforme diz Ezequiel 28, 15. Satanás era perfeito em todos os aspectos, desde o dia em que foi criado, até que o pecado foi concebido em seu coração, foi gerando. O pecado, ele não aparece assim do nada, ele vai sendo gerado, vai sendo concebido, leva um tempo, 9 meses, um ano, e até que o pecado foi concebido, foi gerado no coração de Satanás, de Lúcifer.
enchendo de orgulho. E ele olhou para o Criador, o trono, e considerou-se igual a Deus. Aí o que ele fez? Usou o livre-arbítrio que Deus lhe dera a permitir a entrada do pecado em seu coração e para se rebelar contra Deus. Por isso, ele foi expulso do monte de Deus. A descrição de Lúcifer como filho da alvorada mostra que ele não é uma fábula, mas um ser espiritual real. Assim como Cristo estava vivo, e está vivo, e opera sobre a terra hoje, por meio do Espírito Santo, na vida dos filhos de Deus, Satanás está vivo e opera neste mundo por meio de espíritos malignos na vida dos que vivem na desobediência a Deus, conforme diz Efésios 2, versículo 2. Eu quero ler esse texto para nós encerrar. Efésios capítulo 2, versículo de número Efésios 2:2, diz assim. Vou ler o versículo 1 e ler o versículo 2 para nós entendermos o que Paulo está falando. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha bem, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, aquele que ainda não foi vivificado pelo Senhor, ele continua morto. Morto ambulante, né? Já vou explicar melhor isso aqui. Está morto nas suas transgressões, nos seus delitos, nos seus pecados. Parece zumbi, né? Aqueles zumbis. Menos isso. E nesse parágrafo o apóstolo fala da nossa salvação pela graça de Deus, pelo favor de Deus, mostrando que éramos no passado mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, na nossa desobediência e nossos pecados. Só que agora somos vivificados. E nesse texto aqui, todo o parágrafo vai falar o que seremos no futuro. No versículo 2 diz assim: nos quais outrora andastes. Olha bem, os quais outra hora andastes no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os quais andastes outrora andaste, segundo o curso. Tem um outro texto que diz assim: segundo a ordem deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos quais andaste outrora. O andar nas escrituras é usado como referência à conduta diária, à maneira de vida, consoante as porções finais também da epístola, onde se trata da vida cristã. Conduta diária. Tem muita gente que a sua conduta diária, a sua maneira de vida é andar em transgressão, transgredindo as escrituras, transgredindo a palavra, anda em pecado, vive em pecado. E aqui diz: segundo o curso deste mundo. É incomum encontrar a palavra século, era, ordem, como falei antes, mundos, sistema do mundo, a ordem, sistema. Agora mesmo nós tivemos aí a pandemia e existiu uma ordem mundial, uma ordem da era, uma ordem combinada, e ainda continua essa ordem. É o sistema, segundo o curso desse mundo. Então, é incomum a gente encontrar aí a ordem desse mundo. Já vou ler um outro texto aqui numa outra versão. Ambas as palavras adquiriram um sentido ético por causa do seu uso no Novo Testamento. Segundo o príncipe da potestade do ar,
segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe. Isso, obviamente, se refere a Satanás. Aqui há um paradoxo, pois pessoas mortas são representadas andando. Cada um, quando separado de Cristo, está morto e andando segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás é mais adiante descrito como o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto é, filhos caracterizados pela desobediência à palavra de Deus. Desde o pecado de Adão, os homens têm sido filhos desobedientes. Aí eu lhe pergunto, você, qual é a sua maneira de vida? Qual a sua conduta diária? Anda em transgressão, desobedecendo a palavra de Deus? Qual o espírito que age na sua vida? O espírito de Deus? O espírito da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência? E aqui diz no versículo 3 ainda de Efésios 2, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Olha bem, desejos da carne, vontade da carne, vontade dos pensamentos. Quer dizer que essa carne, esse modo de vida, é que o modelo de vida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, a carne, a velha natureza, os pensamentos têm vontades. E a gente antigamente andava nos desejos da nossa carne, da velha natureza, do pecado, fazendo a vontade da velha natureza, do velho homem, do pecado, das transgressões, da desobediência. Fazendo a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Entre os quais todos nós andamos outrora. Isto nós faz contraste com de vós, diz ali em Efésios 2:1. Vós fostes vivificados. E fala sobre também, andamos fazendo a vontade da carne. Nossa carne, o termo carne no Novo Testamento é frequentemente usado no sentido ético para referir a velha natureza, aquela que herdamos de Adão, a desobediência, da transgressão e do pecado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ao que parece, o corpo e a mente estão ligados, ambos fazendo parte da carne, isto é, da velha natureza. E muitas pessoas costumaram a pensar nos pecados da carne como sendo apenas os diversos tipos de imoralidade, esquecendo que também existem os pecados da mente. E aqui fala também sobre os filhos da ira, isto é, aqueles que estão sobre a ira, cujo destino é a ira sobre os quais a ira de Deus permanece. Depois segue o texto, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e nossas transgressões e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é por a gente é bonzinho, porque eu sou bonzinho, vocês são. Não. Mortos em nossos delitos. Isso reverte a declaração lá de Efésios 2:1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e transgressões, nossos delitos e pecados. E nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui há um verbo composto que está ligado à palavra Cristo, para mostrar que o fato de estarmos vivos tem ligação com o fato dele estar vivo, isto é, com a sua ressurreição. Pela graça sois salvos. Está explicado. Desenvolvido mais adiante no versículo 8, mas não vou entrar nesse texto agora. Uma outra Bíblia que eu quero trazer para vocês aqui, que eu hoje estava lendo, para vocês verem, né? Durante a tarde a gente estava aqui preparando essa mensagem. Foi uma luta, foi uma guerra, né? Porque nós tivemos a resistência no mundo espiritual.
O inimigo não quer que a gente fale a palavra, né? Não quer que a gente traga esses ensinamentos para você aqui. Mas nós temos que trazer, porque nós não somos guiados por esse Espírito, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o texto, não tem um texto aqui numa outra versão, na versão do livro, aqui o texto de Efésios 2, que eu gostei dessa versão, porque ela traz muito clara esse texto de Efésios 2 e o versículo 2. Efésios 2 e o versículo 2, para você que está assistindo. Enquanto isso, você vai vendo imagens aí que o inimigo faz na vida das pessoas. Olha o que diz aqui nessa tradução. Vocês estavam como que mortos por causa dos vossos pecados e das vossas transgressões. Essa era a vossa conduta na vida antigamente, seguindo as correntes do mundo à vossa volta, e até mais, seguindo aquele que é Senhor do poder dos ares e que atua ainda hoje naqueles que recusam sujeitar-se a Deus. E nós éramos também como eles, vivendo apenas segundo os instintos, hein? Os impulsos primários dos nossos sentidos e dos nossos pensamentos, e assim éramos por natureza objeto da severa justiça de Deus, tal como todo o resto da humanidade também. Então aqui está, amados. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo para combatê-lo. Precisamos identificar o nosso inimigo, conhecer as suas formas. Por isso que eu trouxe aqui, falando sobre Satanás como Lúcifer, filho da alvorada. Ele se transforma em anjo de luz. Ele se transformou em dragão no céu, quando ele lutou contra o arcanjo Miguel. Ele se transformou numa serpente. Para enganar a Eva e Adão. E a gente precisa, né? A gente precisa conhecer as características do nosso inimigo, que leva as pessoas ao ódio, como aconteceu nessa imagem que você viu aí, né? O inimigo usa as pessoas para matar, para roubar e para destruir. E a gente precisa identificar onde que o inimigo está agindo, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Dizer, vá embora. Precisamos tomar uma atitude. Precisamos agir no nome de Jesus, no poder de Deus, para que pessoas sejam libertadas. Falei que antes, que no passado a igreja deixou de reconhecer Satanás sua obra. Deixamos de assumir a nossa posição, o poder, a autoridade de Deus, que Deus nos deu sobre ele, sobre o nosso inimigo. Mas chegou a hora, e agora a gente está expondo Satanás. Chegou a hora de encará-lo, como Jesus fez, e ordená-lo: vá embora. Jesus conhecia o inimigo. E você toma uma atitude agora, por meio do poder e da unção do Espírito Santo. Exerça autoridade sobre ele. Exerça autoridade sobre Satanás. Repreenda-o e expulse da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, como um raio do céu. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, e nós precisamos mandar o inimigo. Convido você para estar orando, com a gente agora, pedindo que a unção de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, sobre a sua família, e mande o inimigo embora. No nome de Jesus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós oramos e usamos a autoridade que o Senhor nos deu, o poder que o Senhor nos deu. Eis aí vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará dano algum.
Em nome de Jesus, nós exercemos a autoridade que o Senhor nos deu para mandar Satanás embora da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso negócio. Em nome do Senhor Jesus, para ir embora desse terreno, para ir embora agora. Em nome de nós repreendemos agora, destruímos todas as obras do inimigo nessa casa, nessa família, nessa empresa, nesse negócio. Repreendemos em nome de Jesus agora. Destruímos as obras do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo. Toda mentira, todo engano caia por terra pelo poder de Deus. Espírito Santo de Deus, revela-nos. Haja dentro dessa casa, libertando essa mulher, esse homem que está preso ao engano, à mentira, à escravidão dos seus pensamentos, da sua velha natureza. Seja livre. Ele nos vivificou. Senhor, sendo rico em misericórdia, alcançou-me e alcança essa pessoa que está ouvindo. É minha oração pela fé no nome de Jesus. Mandamos todo o mal embora. Mandamos Satanás embora agora. Repreendemos agora. Repreendemos. Exigimos que ele saia dessa casa, saia dessa empresa, saia desse negócio, saia dessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. E você que crê diz amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. É uma série de estudo. O próximo estudo que a gente vai trazer para você, Efésios capítulo 6, versículo 12. Localize a raiz do problema. E a gente vai trazer para você no próximo estudo. Se inscreva em nosso canal, Explosão da Rede Gospel. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 7 pessoas, familiares, amigos, pai, mãe, filho, tio, tia, avó. Manda esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, sejam alcançadas pelo Evangelho. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Que o Senhor resplandeça sobre você. Que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Deus. Deus abençoe.